eu acredito que seja uma das disciplinas dentro da teologia e dentro das necessidades humanas que nós devemos conhecer para entender o conteúdo dessa disciplina. Quero que você me acompanhe na apostila, que diz assim: Jesus revela o pecado. Jesus diz: ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. João 8,44. E também o diabo peca desde o princípio. 1 João capítulo 3, versículo 8. Nós estamos diante de uma disciplina que ela acusa e aponta a relação humana com relação às suas fragilidades e também aquilo que Jesus falou e nos orientou com relação ao que é o pecado. Quando nós olhamos para a amatologia, o próprio Deus, ele revelou quem era Satanás desde o princípio. Peca desde o princípio, é ele que destrói a relação dos homens, é ele que emite laços e dificuldades para o crescimento espiritual. É claro que quando nós olhamos a origem do pecado, jamais Deus é o culpado pelo pecado, ou seja, o homem também é culpado pelo pecado. Houve aí uma ação em todo o tempo que causou um efeito muito grande na questão daquilo que chamamos sobre a formação de Adão e seu caráter. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus nos mostrando as razões do pecado. É claro que nós estamos em momentos, até nesses dias a qual vemos na Terra, a falta de uma profundidade mais na palavra de Deus, no conhecimento, no entendimento. É claro que nós devemos entender a Bíblia para podermos manuseá-las. Nós estamos no tempo que muitas pessoas, eu digo pastores, membros, diretores e aqueles que fazem parte de instituições religiosas, está faltando o momento da meditação na Bíblia, descobrir realmente o significado de todas as doutrinas, porque um líder preparado, formado, com entendimento, conhecimento e graça, ele será uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para formar outros. E fazendo discípulos como Jesus fez, eu tenho certeza que a nossa missão, Deus levantará mais homens para estar na frente do rebanho, com ensinos e também com a palavra de verdade a qual nós estamos precisando neste século. Veja bem, Jesus revelou o pecado. O diabo era antes um querubim ungido para proteger. Ezequiel 28,14 diz sobre a situação de quem era Lúcifer antes dessa ação que destruiu todo o seu testemunho e o fez ser expulso dos céus e estar na condição de querubim ungido. A Bíblia fala vários nomes: demônio, pai da mentira, mentiroso. Então ele perdeu as características que ele recebeu de Deus e por aquilo que ele foi ser após as evidências que nós temos dessa mudança radical a qual ele desejou ser maior que Deus. Jesus disse para os seus discípulos que havia visto Satanás como um raio cair do céu. Você vai encontrar a meditação em Lucas 10, 18. Desde então, o diabo tornou-se o adversário de Deus e Satanás. No hebraico chama de Satã, ele tem vários nomes, correto? Significa em português adversário acusador. Uma das coisas que a armatologia ela aponta para o homem são as nossas fraquezas, aponta também as coisas que devemos fazer para ter uma vida firme e constante na vida espiritual. Uma das coisas que acontece com o homem, nós entendemos que
tudo que nós somos na nossa vida, na vida espiritual, nosso caráter, nosso testemunho, precede daquilo que somos para Deus. Na nova vida, a qual recebemos após a salvação, batismo, a continuidade do crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de Deus, nós temos uma direção a seguir, como está relatado em Oséias 6,3: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós só podemos conhecer o Senhor através da palavra. Deus, Ele orienta o homem em vários níveis da existência dele, tanto espiritual, social, familiar, ministério, como usar a graça de Deus sobre as nossas vidas, como usar a graça de Deus sobre o ministério. Deus nos orienta. E na armateologia, ela nos diz com relação aos erros do primeiro homem e como o inimigo trabalhou para que ele tivesse uma queda e quebrasse a comunhão que ele tinha com Deus. Deus jamais poderia dizer para Adão: olha, Adão, eu vou te dizer algo, se você não seguir esta regra aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Deus não fez isso. O que Deus orientou a Adão? Deus deu a liberdade de vivência dele em todo o jardim no Éden, e ali Deus, ele orientou Adão a vivência, o que ele deveria fazer. Agora, só que teve um momento que Deus proibiu que ele fizesse, tomasse uma atitude com relação àquela árvore que estava ali no jardim no Éden, que tinha como símbolo aquela maçã. Falando, dessa árvore você não pode comer do conhecimento. Então ali Deus deu um limite para Adão. A armateologia, ela ensina o homem a ter limites. Quando você tem o conhecimento do santo, do profano, das verdades de Deus, você se torna uma pessoa sábia com relação a este mundo. Então, não é porque você conhece em parte a palavra ou a disciplina que é te dada a autoridade de fazer o que você quer com a sua vida. Pelo contrário, é nesse momento que nós descobrimos qual é o limite humano e qual é o livre-arbítrio que eu tenho em todas as coisas que eu posso realizar nesta vida. A Bíblia ensina que quando Adão pecou, e também aconteceu com Jesus, nós vemos aí na história do Mestre, no seu ministério ativo, ele tendo toda uma comunhão plena com o Pai. Há momentos ali que Felipe teve uma experiência de perguntar quem era o Pai, e seu Pai está em mim, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Essa evidência é que tornou Jesus um homem forte, porque Jesus, ele não venceu o mundo porque ele era Deus, ele venceu como homem, confiando no Pai e usando as ferramentas que ele tinha para ser bem sucedido no seu ministério, a qual passou entre nós aqui na terra. Agora, uma das coisas que nós devemos lembrar é que quando você está buscando uma plenitude, um algo mais com Deus, uma intimidade maior, você tem que ser uma pessoa vigilante no conhecimento. Quer ver uma coisa? Diz assim, de que maneira entrou o pecado no mundo? Aí eu falo para você assim: o mal do pecado havia entrado no universo, porém o homem vivia no paraíso, em absoluta inocência, em pleno gozo e perfeita comunhão com Deus. De que maneira esse quadro tão perfeito se deu? Por um homem entrou o pecado no mundo. Eu gosto de trazer à luz do entendimento o seguinte: a condição de Adão era ser limitado como filho de Deus. Ele deveria seguir toda uma observância de limitações que Deus deu para ele. Todos os dias, segundo a palavra de Deus no livro do Gênesis, diz que Deus vinha falar com Adão na virada do dia, todos os dias. Agora, eu acredito que, como nós também, nós estamos no mundo, mas temos limitações também. Como Jesus revelou o pecado para os discípulos com relação a quem era Satanás. E hoje nós temos um momento de reflexão, que nós estamos no mundo, somos filhos de Deus, mas temos limite com a relação que a palavra nos determina
que nós pratiquemos na nossa vida. Nós devemos ser aqueles que manuseiam bem a palavra. Por quê? Porque se você olhar para nós não somos aqueles que têm o livre-arbítrio e podemos exercer qualquer coisa e Deus vai nos aprovar. Deus vai nos aprovar se estas palavras estiverem nas nossas vidas. Porque quando você ora, você descobre uma coisa. Cada vez que você ora, cada vez que faz uma campanha, você descobre que você precisa orar mais. Quando você lê a Bíblia, você descobre que você precisa meditar mais. Ah, mas eu li a Bíblia uma vez, duas vezes. Mas nós precisamos estar sempre com as mãos sobre essa palavra, vigilante em todo o tempo. E de que maneira entrou o pecado no mundo? Entrou por um descuido de Adão, de não ter buscado a Deus naquele momento que houve aquela situação com Eva. Eu até acreditaria que se na hora que ela ofereceu e dissesse não posso fazer isso, e buscasse a Deus, o quadro teria mudado de alguma forma. Porque, de qualquer forma, Adão ali, ele errou quando também avançou os limites e não parou para vigiar o que está acontecendo. Então ele também foi culpado. Aí quando você lê no livro de Romanos, diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo. Olha bem, quando nós olhamos para a martirologia, ela está dizendo assim,